médico que não quer resolver o problema, ele quer resolver o problema dele, não quer resolver do paciente. A coisa que mais respalda o médico é prontuário. Anotou tudo, colocou toda a sua história, a reação do paciente, se ele concordou, se ele não concordou, se ele foi grosseiro com você, se ele te desafiou, tá tudo anotado. Essa é a sua maior proteção. Se eu tomar Mounjaro, acabou o tratamento e eu volto a engordar? Se você tem pressão alta e você para de tomar o medicamento, o que vai acontecer? Sejam bem-vindos ao Pulso Podcast, nosso podcast de empreendedorismo, inovação e histórias inspiradoras da medicina. E hoje eu tô aqui, eu sou a Anne Caroline Ranzi, eu sou médica formada pela Universidade de Buenos Aires e eu tô aqui com o Acauã. E aí, eu sou a Cauã Vitor, sou host aqui também do Pulso Podcast. E como a Anne falou, a gente vai receber vários convidados e convidadas, são influencers, médicos, profissionais da área da saúde e até empresários também. Então, já que você está chegando aqui, chega junto com a gente, começa acompanhando, porque a gente tem uma primeira convidada muito especial, não é? Sim, ela, que é uma mulher incrível, que eu admiro muito já. Equilibra vários pratinhos, enquanto faz entrevista, vai fazer unha, vai almoçar, faz reunião. Mãe de 3 filhas, é a doutora Elisa, que agora vai se apresentar. Bom dia, eu sou a Elisa Soares, eu sou médica, tenho pós-graduação em endocrinologia e metabologia. Hoje em dia trabalho muito mais com a parte de emagrecimento, performance, longevidade, enfim, mais essa onda de trazer qualidade de vida para as pessoas. Maravilha. Elisa, a gente vai começar aqui, toda pessoa que chega no nosso podcast, ela vai ter essa urna aqui maravilhosa. E aí o desafio é bem simples, você vai puxar uma coisinha daqui e vai fazer o que com essa coisinha que ela vai puxar daqui, Anne? Ela vai tirar e aí quando ela tirar a gente vai contar pra ela o que vai ser, né? Melhor, é no susto. Isso. Olha a surpresa. Olha aí, o que será? Estou ansiosa. Quer ir contando o que vai acontecer? Então, ela vai tirar uma palavrinha daí, né? E esse vai ser, por exemplo, o que você tirou. Prática. Então, ela vai nos falar uma prática que, para ela, salvaria o Brasil, salvaria as pessoas, ajudaria as pessoas a ter uma vida melhor. Se todo cidadão brasileiro fosse fazer uma prática para ser mais saudável, para ter uma vida mais feliz, qual gente, seria? Que fácil, atividade física, não tem a menor dúvida. Sensacional. Assim, só para desenrolar mais um pouco, dentro da atividade física, eu acho que todo mundo tinha que fazer musculação, assim, é um ponto. Mas eu entendo que nem todo mundo gosta. A gente vê muito hoje em dia falando, mas não tem que gostar, enfim, adulto tem que fazer, musculação é obrigatório depois de 40. Ok, faz todo sentido. Mas, assim, para quem não faz nada, assim, porque vocês perguntaram, uma prática que todo mundo tem que fazer. E tem muita gente que não faz nada. Claro. E isso é uma coisa que eu falo muito no consultório. Gente, você não faz nada. Por quê? Você odeia, não consegue encaixar na rotina. Então, assim, para quem não faz nada, comece com alguma coisa que você gosta. Então, assim, mais importante do que fazer todo dia, fazer perfeito, fazer a musculação, que é o melhor, é fazer alguma coisa. Então, se mexe. Eu falo, gente, não é possível. Você não gosta de dança, você não gosta de caminhar, você não gosta de correr, você não gosta de pedalar, você não gosta de funcional, hidroginástica, alguma coisa. Encontre alguma coisa que te dê prazer e começa. Depois a gente vai melhorando. De pouquinho em pouquinho. Um passinho de cada vez. Claro, dá o primeiro passo, pelo menos. Exato. Massa. Eu tenho uma grande dificuldade que as pessoas sempre me perguntam. Tem 2 perguntas que eu até comentei com a Anne esses dias, que as pessoas vêm me fazer e eu fico, cara, eu dou uma travada nessa hora, que é, qual o teu hobby? E aí a Anne me ajudou a descobrir, né? Não a descobrir o hobby, mas a olhar para isso como hobby, né? Que é a dança. E depois qual que é a tua atividade física preferida? Qual é o teu esporte? Pronto. Qual o teu esporte? Cara, eu não gosto de futebol, não assisto futebol, faz muito tempo que eu não jogo uma partida de futebol, vôlei, né? Cara, o que vai ser meu esporte? Aí jiu-jitsu. Pronto, massa, vou ficar jiu-jitsu, que é o que eu tô fazendo agora. Tá fazendo. E pelo menos essa coisa, né? Dar o passinho, porque pra mim essas perguntas sempre me traziam pra reflexão e dizer assim, beleza, eu tenho que dar um passo pra um lado. Porque eu olhava pra musculação e dizia, sei lá, não é um esporte, isso é mais um cuidado com coisa. Talvez seja um esporte, não sei se eu tô pecando aqui, tá? Mas é essa coisa de dar um passinho, experimentar coisas. É começar alguma coisa, gente. Alguma coisa que dê prazer. Para quem não faz nada, eu indico muito coisas coletivas, assim. Em Vitória, onde eu moro, tem muito isso. Assim, a turma da canoa havaiana. Gente, virou uma tribo, assim. As pessoas acordam 4 horas da manhã e vão remar. E, assim, pessoas que nunca fizeram atividade física.
acabam engajando muito nessas coisas, nesses esportes coletivos. Então, duas coisas que lá faz muito sucesso, que é os clubes de corrida e a canoa havaiana. Canoa na praia mesmo? Canoa havaiana, a galera vai 4 horas Musculação da manhã. também, né? Mas aí é mais solitário, sabe? Mas assim, essa coisa de quem não faz nada. Digo, a canoa também então, é uma musculação, né? Aí mais focada. Mais ou menos, não, assim, ela trabalha bastante, a parte superior trabalha muito as pernas também, que parece que não, mas trabalha, porque tem que travar para um lado e para o outro, mas é uma atividade mais aeróbica, assim, mais de resistência. Entendi. Não é considerada uma atividade de força. Mas essa coisa do coletivo, clube de corrida, canoa havaiana e a febre agora que eu acho que está nacional do beach tênis. Então eu falo, gente, as pessoas amam. Verdade. Eu não jogo, assim, mas acho que 90% das minhas amigas jogam beach tênis. E lá é muito comum. Onde você olha, tem uma quadra de beach tênis, assim, surge. Então eu falo, gente, vai para essas que é sucesso. Não é possível que você não vai gostar. Outra também que eu indico muito é luta. Tipo, gente, luta descarrega muito, né? Sim. E aí, tipo, uma aula coletiva de kickboxing. Cara, tem aquela turminha, se vê todo dia, você fica com vontade de ir, eu acho que vai gerando engajamento. Assim. Socializando, né? Exato, a socialização é pra quem não faz nada, você fala assim, você tem que fazer musculação. Aí a pessoa vai sozinha lá para aquela musculação, às vezes é um jeito difícil de começar, mas é um caminho que eu quero levá-las depois. Claro, até porque se ela engaja, ela fica ali, às vezes, pela amizade, nem muito pela... Isso. Você tem o desejo de ir, diz, cara, vou encontrar minha galera lá. Não é nem pelo... Aí, por exemplo, a pessoa engajou na corrida, você fala, mas você tem que fazer musculação, porque senão você precisa fortalecer o joelho, você precisa te fortalecer como se fosse a preparação física para o atleta. Então, você tem que fazer pelo menos uns 2 dias de musculação para você continuar correndo, hein? E aí vai, um passinho de cada vez, a gente vai chegando onde a gente Verdade, quer. E a atividade física vem também como um hábito angular que falam, né? Você está fazendo uma atividade física, vou fazer o quê? Me alimentar melhor também. Total, gente. Não total. É um esquema de pirâmide. Esquema de pirâmide, muito bom. Você começa com atividade física, aí você fala, vou comer melhor. Aí você vai na nutricionista. Nossa, mas aí a musculação agora sozinha, acho que não tô conseguindo progredir muito. Aí você contrata o personal trainer. Aí você quer comprar um lookinho de treino novo. E assim, é um esquema de pirâmide. Tudo começa a girar em torno disso. Aí tem os suplementos, tem a médica. É isso. É bem isso. Depois que eu virei mãe, né, eu comecei a gostar de ir na academia, né? Com 30 anos de idade, Uau. Eu tentei ir na academia diversas vezes e eu não gostava do ambiente. Não gostava do ambiente. Eu escuto muito isso. E aí eu virei mãe, estava, né, em casa, rotina de mãe, casa. A academia começou a ser um lugar que eu gostava de ir. É o meu momento ali. Exato. Então, como a nossa realidade também vai moldando os nossos gostos de vez em quando. Era uma fuga, assim, para o seu Claro, para o meu corpo e para o meu perdida. momento ali. Então... É porque a gente, por um momento, assim, principalmente no puerpério, a gente deixa de ser a Elisa, a Anne, passa a ser a mãe do Mateu, a mãe das minhas meninas, e a gente perde um pouco de identidade. E eu acho que na academia, principalmente se, né, não for de pessoas conhecidas, assim, você é você. Então eu acho que faz muito, muito sentido isso. Tô fazendo algo por mim, Parabéns né? por ter começado. Obrigada. Elisa, conta pra gente como é a tua história, onde que ela começa antes ali da medicina, porque hoje você é médica, com pós-endocrinologia, você atua com essa área de metabolismo, contra a obesidade e tudo, né, para ajudar a pessoa que está com obesidade a ter uma vida mais saudável e equilibrada, mas isso começou em algum lugar. Começou. Eu acho que começa muito desde a infância, assim, né, em pensar de forma saudável. Então, eu tive uma criação... Minha mãe nunca gostou de comprar coisas industrializadas. Então, minha mãe fazia o iogurte, o leite da fazenda, fazia os biscoitos, que ela não queria comprar nada. Então, queria tudo mais natural possível. Então, assim, minha mãe sempre teve essa preocupação. Na minha casa, sempre teve uma cobrança de sempre estar fazendo algum esporte. Então, assim, a Anne me perguntou hoje mais cedo, qual é o seu esporte? Eu falei, cara, já fiz tudo você pensar na vida. E aí a gente sempre tinha que escolher, não podia estar sem fazer nada. E com 17 anos, quando eu precisei escolher, né, fazer vestibular, eu tinha dúvida entre cinco caminhos. E eu acho que a gente é muito novo, né, para tomar essa decisão. E aí eu tinha dúvida entre cinco vestibulares que eu queria fazer, 5 profissões que eu queria para fazer vestibular: engenharia civil, arquitetura, artes plásticas, medicina e educação física. E aí, como eu gostava muito, assim, eu já frequentava academia, com 12, 13 anos eu já frequentava academia, fazia aula de ginástica e tal. Eu falei, cara, o que eu quero fazer pro resto da vida? Pra academia, gente, assim, malhar, ter essa rotina aqui de treino, enfim. Elisa, e aí eu fiz educação física. Ninguém nasce com essa vontade, gosto de academia. Ela saiu da onde, sua vontade aí?
inspiração? A minha mãe fazia, né? Minha mãe frequentava academia, fazia aula de ginástica. Eu achava aquilo super legal. E tinha a questão do ambiente da academia. Tipo assim, tinha a turminha. E eu acho que eu fui muito da época de quando lançou a novela Malhação, sabia? Cara, aquilo era muito divertido. O meu sonho é que existisse uma academia daquela, que as pessoas lanchassem ali depois. Aí um tava jogando, o outro tava na aula de luta. Cara, aquilo era demais. Então, assim, eu achava que aquilo era um ideal de vida. Gente, então tu pegou ali a primeira temporada de Malhação. Primeiro, eu lembro do primeiro capítulo, gente, de Malhação. E eu era fã, massa. eu era assim, assisti Malhação até velha, assim, adulta, eu via. Ai, não quero, eu parava pra ver. Gente, agora eu entendi porque é o nome Malhação, porque eu nunca consegui entender Eu também porque o nome não, eu não Malhação. É porque depois de um tempo foi mudando, Claro, né? não tinha mais academia. Era escola. eu acho que Era depois mais de um tempo- focado na escola, mas Isso. tinha o Tinha uma rolê dos academia de esportes. jiu-jitsu. Não, gente, mas no começo era a academia. Era a academia. Não sabia. Eu lembro do... Eu só lembro do Cabeção. O que explica o nome, eu lembro do Cabeção. O ícone. Bah, Não, legal. era antes do Cabeção. Antes. Cabeção acho que não é da primeira temporada, não. Pois é. Malhação, sensacional. Pois é, e aí eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu fiz vestibular para educação física, daí eu fiz faculdade de educação física, me formei em 2005. Peraí, antes disso você tinha 5 opções. 5 opções que não tinham nada a ver Nada uma coisa a ver. com a outra. Dessas 5 opções, hoje, tem ainda alguma coisa que tu não... Tu ainda se apaixona? Das 5 opções, vamos lá. A engenharia civil com arquitetura meio que parece assim uma com a outra. Sim. Eu fico tentando me realizar com projetos de arquitetura. Eu sigo tudo que você pensar no Instagram, de decoração, de arquiteta, enfim, feiras de arquitetura, mas é isso eu acho que eu não vou fazer. Só quem sabe depois como hobby posso fazer algum curso de design de interiores. Eu acho que eu realizo ali alguma coisa. Se manifesta muito na forma que você se veste, porque eu te acho muito estilosa. Então a tua obrigada. estética dá pra ver que você tem bom gosto. Obrigada, Anny. Aham. As artes, a faculdade de artes plásticas eu não fiz, lógico, mas assim, eu tenho muito hobby de trabalhos manuais. Então, eu bordo, eu faço pantinido, que é um tipo de bordado, eu gosto de mexer com cerâmica, enfim, tem alguma coisa para fazer para minhas filhas. É eu que quero fazer a coisa daqueles quadrinhos de maternidade, eu que fiz, das duas. Do meio e da mais nova. Enfim, então são coisas que eu me realizo, assim, fazendo, tipo, pintura. Claro, seriam teus hobbies. Exato. Aí. Então, acho que ali a artes plásticas eu me realizo dessa forma, na forma de hobby. E daí fiz educação física primeiro. E aí, 5 anos depois, estava meio perdida lá, trabalhava com comércio, eu tinha empreendido uma empresa familiar, né, com meu pai e meu irmão. A economia não ficou muito boa e tal, economia mesmo, mundial. E aí eu falei, cara, eu preciso de dar um rumo, assim, eu quero ter mais estabilidade. Então, e aí foi aí que eu resolvi fazer o vestibular para medicina. Tá, isso foi em 2000 e... Em 2009 eu tive essa ideia, ou sei lá, final de 2008. E aí em 2009 eu estudei 6 meses ali, fiz um curso intensivo, tipo cursinho intensivo. Claro. E o vestibular foi em outubro de 2009. Tá. Daí eu passei para medicina e comecei a faculdade de medicina em 2010. Mas por que medicina? Pois é. Então, eu comecei muito pensando em estabilidade financeira. Assim, era uma das 5 opções que eu tinha lá inicialmente. Sempre gostei da parte de saúde, da área da saúde de uma forma geral. E foi o que eu pensei que me daria a estabilidade financeira que eu queria ali naquele momento, que eu queria Por que não mudar. concurso público, por exemplo? Pensei também. Tá. Só que, assim, nessa época, eu tinha muitos conhecidos que estavam há anos tentando concurso, assim, então 1, 2, 4, 5 anos. Às vezes passava em mas que o salário não era tão bom. E aí, com a faculdade que eu tinha de educação física, eu não tinha uma gama muito grande de concursos para prestar, assim, bons concursos. Era mais para quem era da área de direito, de administração. E aí eu falei, cara, medicina... Concurso eu posso ficar 2, 3, 5 anos tentando e não sei se eu vou passar e não sei se o concurso vai ser bom. Medicina, se eu passar no final do ano, depois de 6 anos, eu sei que eu tenho um dinheirinho certinho ali garantido. Não vou ficar milionária, mas eu vou ter uma segurança, eu vou chegar mais perto de onde eu quero. Sim. E aí foi aí que eu decidi, foi por isso. E ao longo do curso, obviamente, eu fui gostando cada vez mais, fui me apaixonando. Eu lembro que eu falava isso, eu era mais velha da turma, né? A galera novinha entrou, eu entrei com 26 anos. Uhum. E aí falei, por que
que você tá fazendo medicina? Aí eu falava, pra ganhar dinheiro. Aí todo mundo, nossa, porque todo mundo, é porque eu amo, porque era meu sonho desde criança, porque meu pai é médico. Não, pra ganhar dinheiro. Nossa, tipo, que fria. Mas eu não sou uma pessoa fria, mas eu tava sendo racional ali naquele momento. Totalmente. Claro, tu escolheu. Tem muito disso na medicina especificamente, tem muito essa romantização da ideia de... Total. Cara, se você é médico, vai ter que ser pelo amor. Se você chegar e falar uma verdade dessa... É isso. É uma verdade polêmica, porque a medicina é vista como a vocação, é o sacerdócio, é o mártir, tem que se doar. Sinto muito, mas Sinto assim, muito, meu objetivo era outro. Óbvio que eu faço tudo isso, é óbvio. Eu me considero uma pessoa muito humana. Trato muito bem meus pacientes todos. Nunca tive problema nenhum com pacientes, tipo, enfim, de briga, de processo. Trabalhei em 8 anos em pronto-socorro. É muito comum as pessoas terem brigas, terem processos, terem questões, reclamações. Nunca tive nada, graças a Deus. Faço com muito amor, mas... Inicialmente, né? Não, assim, né? Continuo tendo esse propósito. Claro. Mas, assim, eu acho que é humano também. A gente não... romantizar a medicina, eu acho que não é um caminho saudável para a sua vida financeira. Então, eu vejo muitas pessoas que romantizam e ficam lá batendo cabeça e sofrendo, só dando plantão, ou só sofrendo com pacientes, enfim. Quer viver aquele Dr. House na vida real do Brasil. São escolhas mesmo, né? Claro. Caminho de cada um. Massa. E aí tu fez a faculdade de medicina, começou em 2009, terminou ali quando? Comecei em 2010, terminei no comecinho de 2010, terminei no final de 2015. Massa. Nesse tempo, só focou ali na faculdade ou manteve aquela empresa lá que você tinha? Não. Saí, daí ficou com os meus pais, com meu pai, meu irmão, depois acabou fechando também, acabou. E fiquei só estudando. Massa. Se formou e foi fazer o quê? O famoso plantão? Plantão. No primeiro dia eu já estava procurando. Eu saí do CRM com a carteira na mão, já caçando plantão. Foi uma época que não estava tão fácil, assim. Tipo, 2 anos antes, todo mundo chovia plantão. Aí, na minha vez, eu falava, meu Deus, eu ficava buscando. Aí, trabalhei em 2 hospitais de interior. Aí, fiquei uns 3, 4 meses, assim, pulando de galho em galho. Em plantão que aparecia. Aí, depois, comecei a trabalhar numa empresa, num plano de saúde lá do meu estado. E aí fiquei por muito tempo. Eu trabalho lá até hoje, mas aí saí do pronto-socorro, né? Aí fiquei 8 anos trabalhando só em pronto-atendimento. Aí saí para ter uma filha, aí voltei para pronto-atendimento. Aí saí para ter outra filha, aí voltei para pronto-atendimento. E nesse meio tempo eu fiz a pós-graduação de endocrinologia. E aí depois da minha segunda filha, eu comecei a fazer alguns ambulatórios de endócrino e continuava no pronto-socorro. Tá. Daí saí de novo para ter a terceira filha. Gente, que legal. E aí, quando eu voltei da Jade, que foi a última filha, quando eu voltei dessa licença da Jade, eu voltei só para endócrino. Tá. Legal. Então, as primeiras, até ter a terceira, você ficou no pronto-socorro. E tu lembra, porque para mim é bem recente isso, tu lembra do teu primeiro plantão? O teu sentimento, como foi? Eu lembro dos primeiros, Eu lembro dos primeiros. Super insegura. Mas, assim, a gente faz muita prática no final da faculdade, né? Os 2 últimos anos, né, do internato, a gente tem muita prática. Mas, assim, é muita prática com o carimbo do professor, né? E aí, na hora que é o seu carimbo, é outro rolê. Mas, e aí eu fiz uma coisa muito legal. Eu tenho uma amiga que formou junto, Gadi, ela é ginecologista e agora ela tem uma pós-nutrologia também, atende essa parte bem parecida com o que eu trabalho. E a gente fez assim, plantão que você conseguir, você me chama, plantão que eu conseguir, eu te chamo. E a gente dá o plantão em dupla e divide a grana. E aí dá uma segurança, sabe? Você tá ali em dupla, você trocar ideia, tipo, você tá com dúvida de alguma coisa, a outra vai, procura no livro, né? E aí isso funcionou super legal pra gente. Cara, que eu imagino essa coisa do plantão pro médico, né? Eu não sou médico, tá? Você tá vendo aí, eu não sou médico. Pareço médico, muito obrigado. Mas não sou médico. Mas deixa eu acompanhei, né, o primeiro dia de plantão da Anne, solo, pelo carimbo dela. Porque imagina, a parada que você estuda 5, 6, às vezes 10 anos para você pegar o teu carimbo e dizer, olha, aquela brincadeira que você falou, né? E dizer, eu tenho licença para salvar, mas eu também tenho licença para matar. Se eu fizer errado. E aí, se acontece uma parada dessa, você corre o grande risco de pegar aqueles 10 anos e
sumir num processo, em alguma coisa, caçam teu CRM. É verdade. E viver sobre isso, sobre essa pressão no primeiro dia, porque não é que o professor sai da faculdade e diz assim, vamos lá, vou te acompanhar no primeiro dia. É você por você e o mundo aí. É isso. E deve ser uma coisa, assim, absurda pra sentir. A Anne, ela foi no primeiro dia, por exemplo, aos prantos. Ela foi chorando, subiu no metrô chorando e fez o primeiro dia de plantão dela. Foi um negócio, e dali pra frente foi a história que ela sabe. Eu não sei como é que foi no primeiro dia, né? Mas eu lembro que, por exemplo, quarto dia, ela teve ela foi, voltou, chorando. E meu bem, o que foi? Não sei o que. Ah, não, cometi um erro, não sei o que. Foi sofrido. Mas e como é que foi a reação dos outros médicos? Não, estavam rindo da minha cara lá, dizendo que é normal, coisa acontecer, não sei o que. Então, é uma experiência que eu imagino que deve ser um turbilhão, né? Eu tô comentando vendo de fora. Mas eu ia falar sobre isso. Eu acho que um caminho que vale muito a pena é humildade mesmo, assim. Os plantões que eu trabalhei no interior era meio ruim, que era sozinha. Então, não tem para quem você pedir ajuda. Quando eu entrei no pronto atendimento, que era um monte de médico, gente, é muito legal você bater na porta do colega e falar, me ajuda, o que você acha disso aqui? Então, assim, é uma humildade. E, em geral, os médicos se ajudam muito mesmo, assim. Cara, estou começando esse mês aqui, até coisas técnicas. Me ajuda aqui com o sistema? Você pode me ajudar, enfim, com esse diagnóstico? Você pode ler esse exame comigo? Você pode olhar esse eletro comigo? Legal. Então, isso faz muita parte, e foi exatamente sabe? Se você não tiver essa humildade, você... Humildade é a palavra, realmente. Eu precisei muita ajuda no início e durante, precisarei ainda, né? E também o pessoal, os enfermeiros, que têm anos de experiência, que é um emprego, assim, que é tudo, né? Eu aprendi muita coisa com a enfermagem. Pra medicina, já. que eles botam a mão na Aí, galera da massa. enfermagem. Eu aprendi muito. Tem gente que fala que tem uma rixa, né, de médico com enfermeiro. Gente, eu amo. Eu também não vou falar nome que eu posso esquecer, mas assim, tem várias enfermeiras aqui, ó, no meu coração. Pois é, porque... Enfermeiras e técnicas também. Eu fico imaginando, acho que, na minha visão, o médico que tiver problema com o enfermeiro, tiver essa rixa, é soberba, né? É o médico que se acha melhor que os outros e... Às vezes tem dos dois lados, sabia? Claro. Sim. Tem. É porque, assim, o enfermeiro trabalha muito com a parte da gestão. Então, ele tem um lugar que não é um superior ao outro. São coisas diferentes, Engrenagens, mas que são cargos claro. muito importantes. E assim, a pessoa que está mais ali... Esqueci o nome. Tira essa parte, por favor. Na assistência, o enfermeiro, o técnico que está mais na assistência, cara, ele tem que ser parceiro do médico. O médico tem que ser parceiro dessa pessoa. É uma equipe, né? É uma equipe. E tem os enfermeiros que fazem mais a parte de gestão, um monte de regra, de formulário, de documento que eles têm que preencher. Então, o enfermeiro faz muito isso. Isso não tem nada a ver com hierarquia. Não é hierarquia, são coisas completamente diferentes. E todo mundo tem seu lugar, é importante. Não sei por que existe essa disputa de tipo, quem é mais importante. Até porque um não vai funcionar sem o outro, né? Exato. Não, gente, são coisas completamente diferentes. Mas vamos voltar um pouquinho para a tua história ali. Se formou em 2015, pegou teu CRM para fazer plantão, teve três crianças, 3 pessoinhas desse mundo. E só fazendo um recorde para a gente entender aqui. Porque eu e a Anne, a gente está sendo pai de primeira viagem agora. E está sendo... Tá sendo muito bom para a gente. Porque eu trabalho em casa, a Anne está no processo, estava estudando agora para fazer a prova importante. E também está trabalhando em casa agora. E já é um pouco... Desafiador, trabalhoso. Pois é, como é que foi para ti nesse processo de... Porque eu imagino que você teve a criança e voltou a fazer plantão. Exato. Então, assim, quando eu tive a Serena, finalzinho de 2017, eu até tinha me planejado para ficar uns 5, 6 meses sem trabalhar, acabei ficando menos, acabei ficando 3, 4 meses sem trabalhar. E daí ela foi para creche muito nova, com 5 meses ela foi para creche e as pessoas falaram, e aí, foi sofrido? Eu falo, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu saía de lá tão tranquila, ela ficava tão bem e, enfim, recebia fotos dela, eu buscava, ela estava muito bem e fui trabalhar, voltei para o trabalho. E eu sentia
Eu falei isso com meu marido logo que a gente teve a terceira filha, que eu achei mais difícil a primeira eu achava mais difícil a vida com uma filha do que com 3. Por que não que seja mais difícil na prática já me falaram mesmo? isso. Mas porque aquele baque de transformar a sua vida, ele me impactou demais. Eu achava tudo muito difícil. Eu achava não dormir muito difícil. Ela até hoje, ela tem 8 anos, o sono dela é muito ruim, assim. Então, se foi uma criança que demorou muito para dormir a noite inteira, foi uma criança que teve muita cólica, foi uma criança que era muito agitada de dia. Então, assim, o rolê, a mudança, você não consegue comer direito, você não consegue fazer suas coisas, sua vida muda completamente. Então, esse impacto para mim foi difícil. E aí, quando eu deixava lá na escola, gente, era tão libertador. Às vezes, eu passava o plantão para ter um dia para mim, assim, porque eu precisava me reencontrar, como a gente falou, sabe? Eu saía e deixava na escola e falava, ai, meu Deus, posso ir na academia, ai, que delícia. Sim, e é sobre isso, né? Porque você vai conseguir estar presente para ti, para estar presente, melhor para ela depois. Você tem que estar bem, tem que estar bem. E aí, foi isso. Ela foi para a crechezinha com 5 meses. E ficou nessa creche até a pandemia. Na verdade, ela ficou nessa creche. Aí veio a pandemia, né? Teve uma bagunça aí nesse meio, que aí ficou aquela coisa de ficar em casa e eu trabalhando muito. E aí o que me salvou foi que, como a creche fechou também, aí tinha uma tia da creche que ficava com ela em casa, porque antes disso eu não tinha babá. E aí essa tia foi lá para casa, a princípio morrendo de medo, porque eu era médica, trabalhava no pronto-socorro, ia levar coronavírus para casa, ela tinha medo de ir trabalhar lá também. Mas depois deu tudo certo, assim, ela ficou, depois a creche voltou aos pouquinhos, ficava poucas horas, e eu trabalhei o tempo inteiro. O meu marido sai muito cedo de casa para trabalhar, então esse rolê era mais comigo mesmo. Você chegou a pegar o corona em algum momento? Peguei umas 3, 4 vezes, assim, mas nada grave. E como é que foi esse processo? Tu voltou para casa, não ficou em casa? Voltei para casa, gente. Tinha que voltar, voltava todo dia. E claro. Não dá, vamos ficar uma semana em casa agora, no isolamento, gente. Teve um Natal que... Eu acho que foi o Natal de 2020 para 2021, que aí a gente não encontrou geralmente passava com a família do meu marido, a gente não encontrou ninguém. Ficou eu, ele e Serena em casa, ali, de coronavírus. Acho que muita gente passou por isso, né? Hoje em dia a gente ri, foi difícil, mas passamos, sobrevivemos. Interessante. Bola pra frente. Bola pra frente. Daí, quando eu engravidei da minha segunda filha, a gente estava construindo uma casa de praia numa cidade que é onde o meu marido trabalha. Que é em Praia Grande, que fica 1 hora mais ou menos de Vitória. Todo dia ele faz esse Todo dia. Daí eu falei com ele assim, tava terminando de construir a casa e tal, que é no mesmo condomínio da mãe dele, da minha sogra, dos meus sogros. Aí eu falei assim, vamos passar 1 ano lá? Porque lá em Vitória a gente não tinha assim, rede de apoio. A mãe dele não mora lá, minha mãe também na época não morava. E eu achava muito difícil essa coisa da minha filha, como eu falei, aquele impacto inicial da maternidade. Final de semana ficava os 2 super cansados. A gente vai aprendendo também, sabe? Era a gente meio bocó. Ficava os 2 acordados cansados, em vez de ficar, eu vou ficar com ela, você descansa. Aí ficava um tentando dar apoio pro outro, assim, tipo, estar junto. E ficava todo mundo muito cansado, a gente não sabia, não tinha com quem deixar. E aí, quando eu engravidei da Pérola, eu falei, vamos passar 1 ano lá, a gente fica, sua mãe ajuda, fica ali, fica tudo mais fácil, você vai estar do lado do trabalho. E depois de 1 ano a gente volta para Vitória. Aí a gente acabou ficando 4 anos. Caramba. Aí assim, vou voltar esse ano. Ele falava, o que tem? Vamos ficar mais 1 aninho e tal. Pô, tá tão bom, aqui é ótimo para as crianças, facilita a minha vida, eu convivo muito mais com elas. Eu, tá bom, mais 1. Aí, vamos voltar? Não, vamos ficar mais 1 ano. Aí ele foi me enrolando e acabei ficando por 4 anos. E nesse meio tempo eu engravidei da outra. E aí, por esse motivo, por eu estar lá, estava perto da minha sogra, aí já tinha uma funcionária boa e tal, ela não foi para a creche tão novinha. Eu tentei colocar ela com 2, 3 anos, com 1 ano e meio, assim. Foi um pouquinho, não deu certo, saiu. E aí eu engravidei da Jade. Aí foi assim, vamos voltar para a Vitória? Não, agora você engravidou de novo, agora a gente fica aqui mais um pouquinho para ter mais uma ajudinha. Então foi a Serena, Jade... Serena, Pérola e Jade. Serena, Pérola e Jade. Tá, nomes muito lindos. Obrigada. Muito. E aí engravidei de Jade. E aí a Pérola foi, de fato, quando eu engravidei da Jade, a Jade já ia nascer nesse ano, em 2024, foi que aí a Pérola foi para a escolinha, junto com a Serena e tal. Mas ela ficava mais em casa antes. Tá. E assim, desafiador, porque aí eu saía, eu trabalhava, 40 minutos de casa, às vezes eu trabalhava em Vitória, 1 hora, 1 hora e meia com trânsito.
Só que ali eu me sentia muito segura de deixá-las, porque Claro. o pai estava mais próximo, uma funcionária legal, minha sogra sempre por perto, a funcionária dela que é maravilhosa. Então, assim, tinha toda essa rede de apoio ali, eu saía só... Só que Sim. a gente já sabe que você, e se você não sabe, fique sabendo, que você é a pessoa mais habilidosa e ágil que eu já conheci na minha vida. Nesse meio tempo, você ainda disse, peraí, minha vida tá tranquila demais, que eu vou fazer uma pós. Não, a pós de endocrinologia eu comecei ela em 2018, eu tinha só a Serena. Tinha só a Serena. Tinha só a Serena. Que É também um não é pós- pouco, não é só. Não. É. Essas Nunca pós é só. aconteciam em finais de semana. E aí ela ficava com o pai, eu frequentava a pós, era o final de semana inteiro, sábado e domingo o dia inteiro. Só que no meio, como eu comecei em 2018, a programação eram 18 módulos, era para ser 1 ano e meio. Só que aí veio a pandemia, aí parou um tempo, aí teve mais 2 encontros, aí parou mais um tempo, aí depois virou, não, agora vocês terminam tudo online. E aí você tinha mais 1 ano de acesso. E aí eu fui no meu tempo ali. Aí foi muito mais difícil, porque para mim é muito mais fácil sair de casa Claro. e ficar lá o dia inteiro assistindo aula Isso do que eu que ia falar. sentar na frente do computador com uma criança que aparece. Você tem que tirar esse tempo no meio da sua rotina e sentar lá e assistir com atenção. É difícil. Aí o celular toca e, enfim, as coisas vão acontecendo. E aí eu fui aos pouquinhos. Às vezes eu colocava, como eu tinha um trajeto longo, às vezes eu colocava no carro para ficar mais ouvindo do que... Claro. Aí eu não conseguia anotar. Enfim, aí foi, até Mas conseguir deu concluir. certo. Aí você achando que a vida dos outros é fácil. Não, Olha, é aqui a rolê, mulher é gente. muito bem produzida, aqui, pra ela é rolê. fácil. Não. Olha aí o que a pessoa tem que ver para poder conseguir, né? Eu gosto de trazer disso porque é muito... A gente vai ter todo tipo de pessoa vendo e assistindo o podcast. Então a gente vai ter provavelmente outro médico, outra pessoa vendo, só que a gente vai ter a pessoa que vai dizer, não, mas eu trabalho concursado, ganhando meus 3, 4 mil reais, minha vida não dá para fazer isso, tô com... Só que vem muito mais aquela coisa, né, que o Guto falou ontem pra gente, né? O quanto que você quer isso. Exato. E para você, era tanto querer assim que você tinha, a ponto de ter que fazer todo esse malabarismo, porque era muito mais fácil você dizer, não, peraí, já sou médica, já tô fazendo plantão, já ganho bem, posso ganhar melhor, mas não tá mal. O que é que fez você dizer assim, cara, eu vou continuar, eu quero muito isso? Era uma força de vontade ou tinha um objetivo mesmo? O assunto já me interessava muito. Eu acho que eu gostei da endocrinologia desde o ensino médio. A primeira vez que eu vi sobre mecanismos de feedback, sabe? Eu falava, putz, isso é muito legal. Como que seu corpo é inteligente? Uma coisa controla a outra. Ela para de produzir porque produziu muito e aí inibe a outra. E isso já me encantou desde o primeiro contato que eu tive. Na faculdade também gostei muito da endócrino. E aí era uma parte que casava muito com a educação física, com o treino, com o bem-estar, com o estilo de vida, que era uma coisa que eu já gostava, já pregava e já fazia. E na minha cidade não tem, no meu estado, não tem pós-graduação de endocrinologia. Então, assim, o caminho mais comum seria fazer uma residência. Eu falei pós-graduação? Não, residência. Não tem residência de endocrinologia. Então, assim, qual que seria o caminho tradicional do médico? Aí eu faria 2 anos de clínica médica, de residência de clínica médica, eu poderia fazer lá. Depois eu teria que sair de Vitória, pensando isso quando eu me formei. Vou fazer residência de endocrinologia. Faria 2 anos de clínica médica lá, depois eu ia ter que sair de Vitória para poder fazer endocrinologia fora, em outro estado. E aí vem a questão da idade. Eu me formei com 32 anos, já era casada há 5, 6, sei lá, desde o começo da faculdade. E aí eu queria ser mãe. Falei, eu não posso ficar esperando. Eu vou fazer mais 2 anos de clínica médica, mais 2, 3 anos de endócrino, depois eu vou inventar outra coisa, eu vou fazer 40 e aí depois eu vou querer ser mãe, se eu não conseguir, vou ficar frustrada. E aí foi uma escolha. Então eu escolhi não fazer residência, por causa do tempo mesmo, não fazer essa residência que eu queria, e aí fui para o caminho da pós, dentro de um assunto que me interessava, dentro daquele universo que eu queria seguir. Massa. Então, tua escolha para fazer a pós e não uma residência de endocrinologia foi pela questão não tinha ali no teu estado? Isso.
Até hoje, assim, Não, não tem. não tem pós-endocrinologia. Gente, posso estar errada, né? Porque, sei lá, quando eu procurei sobre... Mas eu acho que não tem mesmo, residência, não. Tá. Não tem. Tem a residência de clínica, mas não tem de endócrino. E aí, a gente tinha conversado antes, se geralmente quem vai fazer quem vai fazer residência em endocrinologia tem que sair do estado, Isso. faz e não volta. Dificilmente termina voltando. É um mercado difícil lá, tá? Assim, eu vejo até os planos de saúde, os convênios, eles têm dificuldade de encontrar endócrino lá. Tem muita gente, né? Tem muita gente que já trabalha lá, mas eu acho que caberia mais. Daria Caberia mais. mais gente. Ó, endocrinologista, você que está procurando um lugar bom para trabalhar, viu? Eu percebo que no plano mesmo onde eu trabalho, assim, precisava de ter mais profissionais atendendo, fica bem lotado. A agenda esburrando, doutora, consegue uma hora extra pra gente, consegue mais horário, abre mais um dia. Olha que E interessante. aí, como assim, eu já estou num caminho de estar migrando mais para o consultório, mais para o particular, fica amarrado. Eu acho que todo mundo, pela escassez, eu acho que vai todo mundo querendo migrar para esse plano, né, de carreira mais particular e tal, consultório, e acaba faltando mesmo, né? Claro. Hoje você atua de forma particular. Você está atendendo plano de saúde? Atendo. Então, atendo 3 dias no consultório particular e atendo 1 dia no ambulatório deste convênio. Tá. Então você ainda está atendendo um convênio. Um dia só. Um dia só. Teu plano continuar atendendo pro convênio ou tu pensa em sair? Então, por que eu ainda estou atendendo no convênio? Primeiro que eu gosto. Tá. Eu acho que não emburrece a gente, porque no consultório a gente acaba trabalhando muito essa parte de estética, de emagrecimento, de performance, de metabolismo, e fica um pouco da doença de lado, sabe? E no convênio, não. No Entendi. convênio que você pega adrenal, que você pega tireoide, sabe? Você acaba entendendo, trabalhando com a endocrinologia de uma forma mais ampla, que você não vê tanto no consultório particular. Tem diferença hoje acho que já ficou claro pela resposta que tu deu, mas chega a ter uma diferença no cliente, no tipo de paciente, cliente não, né? Paciente. No tipo de paciente que você atende no particular e no convênio? Tem. Essa diferença impacta no resultado? Valor? No valor? No resultado da consulta? Isso, no resultado... Sim, assim, não queria que fosse assim, mas assim, no particular minha consulta dura 1 hora. No convênio, para a gente atender toda a demanda, são agendados 5 pacientes por hora, consulta de 12 em 12. Então, eu chego assim, 9, 9, 12, 9, 24, 9, 36, 9, 48. 10, 10 e 12, 10, 24, 10, 36, 10, 48. Caraca. E é assim, e eles fazem caixa ainda. Não, tá muito apertado, tinha um paciente precisando muito, ainda coloco 7 por hora, gente, eu vou enlouquecer, não tem como. Então, assim, claro, às vezes falta um, aí você dá, né, consegue ajeitar ali, não atrasar. E eu juro que, assim, eu tento atender muito bem. Eu tento conversar, eu olho o paciente, eu levanto, eu peso, eu meço a pressão. Mas é puxado. Claro. Então, eu não vou entregar o mesmo resultado. Não tem como. Claro. O tempo. Por melhor que você tente fazer, não dá. Mas dá pra fazer alguma coisa. Dá, com certeza. Com certeza, meus pacientes gostam de mim, do convênio. Elisa, me diz uma coisa. Hoje, você focando em emagrecimento ou obesidade, hoje qual é o teu recorte dentro da endocrinologia? A parte de saúde mesmo, de doenças? Então, lá no convênio eu atendo de tudo. O que aparecer lá, tô tratando, tô acompanhando. A não ser que seja uma coisa que fuja ali do meu escopo, tipo, uma coisa que precisa de cirurgia, vou mandar para o cirurgião, enfim. E no consultório particular, naturalmente isso foi acontecendo. Eu não escolhi. Mas, naturalmente, hoje, eu acho que 80% a 90% dos meus atendimentos são relacionados a emagrecimento, a estética, a performance, metabolismo. Mas atendo idoso também. Essa semana atendi uma senhora de 75 anos que, o contrário do que a maioria vai, ela queria ganhar peso. As coisas vão aparecendo. Não dá para escolher o paciente, né? O paciente chega para você. Como é que tá Mas sendo? foi de forma orgânica, foi natural. Mas, e essa... Você tem uma pergunta? Sim, você falou, né, que de forma natural as pessoas te procuram com essa... com o querer emagrecer, com o querer melhorar a performance. Você vê que está aumentando cada vez mais essa busca por isso? Com certeza. Principalmente com a questão da potência dos remédios anti-obesidades foi crescendo, né? Claro. E aí, assim, as pessoas começaram a querer
tentar mais, assim. Tentar Aqueles mais. pacientes que, já tentei de tudo, porque eu faço dieta e não emagreço. Então, assim, eu acho que o esclarecimento também sobre a obesidade enquanto doença crônica, não só como estética. Isso, eu acho que essas coisas estão ficando mais claras nos dias de nível hoje. de consciência que as Nível pessoas de- estão chegando exatamente, sobre o a nível de saúde. informação. E aí elas vão procurar ajuda. Sim. Sensacional isso, né? E por que você acha que... Eu acho que é muito da rede social, né? Por que eu atraí esse público? Isso. Eu acho que tanto do que eu mostro, assim, na rede social, mas apesar de que há 3 meses atrás minha rede social não era muito profissional, né? Era mais pessoal. Mas eu sempre fui essa pessoa. Então, Claro. assim, eu não ficava postando todo dia, mas vira e mexe tinha treino, tinha uma comida saudável. Então, tem essa coisa da rede social, mas muito de indicação. Porque, assim, a maioria dos meus pacientes vem por indicação. É alguém que conhece, que indicou para outro, que indicou para outra, uma pessoa que teve um resultado bom. E aí eles vêm muito pela indicação. Então, um que teve um resultado bom, indica para outro, que vem também. Então, acho que isso vai multiplicando. Resultados bons. Vamos falar desses resultados bons. Teve desses casos aí, teve algum caso recente até, ou não tão recente, mas aquele caso que te marcou, assim, que você disse, nossa, essa situação aqui... Assim, nada muito extraordinário para falar, nossa, isso foi muito marcante. Mas, assim, a transformação que a gente faz na vida das pessoas, principalmente mulheres, assim, meu público é bem feminino. Não é uma restrição, mas acabou também naturalmente seguindo por esse caminho. Mas a transformação em relação à autoestima, assim, ela é muito valiosa para mim, assim. A pessoa chega e fala, cara, você me devolveu vontade de me olhar no espelho, você me devolveu valor, sabe? Sim. O meu casamento melhorou. Eu não me enxergava. Hoje eu pego uma foto minha há 6 meses atrás, eu não enxergava que eu estava daquele jeito, mas eu era triste, eu era cansada. E olha como eu estou hoje. Então, assim, esse brilho nos olhos, isso não tem preço, não. Bom, gente, Eu tenho algumas, assim. As pessoas falam Ai, de endocrinologia de uma forma, e ela falando aqui de novo, eu sinto de novo, sempre eu fico, cara, tem alguma... E eu vou usar essa palavra por puro desconhecimento, tá? Eu sou a parte burra da mesa. Eu não, leiga na medicina. Leiga, né? perfeito. Eu sou a parte leiga na mesa. Parece uma coisa muito mágica isso, a transformação que a endocrinologia termina oferecendo para o paciente. Porque eu escutei você falar, em contato com outros médicos também, endocrinologistas, e as histórias são sempre muito, muito assim, tipo, nossa, minha vida mudou de uma ponta a outra, do casamento, do sexo, do relacionamento com os filhos, do relacionamento com a família, com a amizade, autoestima. Isso tudo vem da onde, na tua opinião? Ajuste metabólico. Porque, assim, os hormônios e os processos metabólicos, eles conversam entre si. Então, assim, se você tem um sono ruim, o cortisol sobe. Aí, se o cortisol sobe, aumenta a barriga. Aí, aumenta a barriga, aumenta a resistência insulínica. Aumenta a resistência insulínica, pode dar o síndrome do ovário... Síndrome do ovário policístico, que mudou agora o nome. Síndrome ovariana metabólica poliendócrina. Isso aí. Enfim, uma coisa tá ligada para... É igual engrenagem, sabe? Mexeu aqui, que Totalmente. mexe aqui, que roda ali... Tá tudo ligado. Então, você ajusta, assim, uma vitamina que não tá legal, e aí ela vai melhorar a resistência insulínica, e aí é outra coisa que vai... Tudo tá ligado. Então, assim, você vai fazendo Eu acho um pouco mágico também. A gente sabe que é fisiologia, é hormônio, mas eu acho a parte da endocrinologia uma mágica fisiológica dentro da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa tá estressada, tá cansada, e é hormônio que está desajustado exato. por, às vezes, falta de sono. Exato. E ela não precisa necessariamente tomar uma medicação, ela tem que mudar um hábito, tem que ir na base, né? Começar do simples e ir subindo. Exatamente. Então, a endocrinologia traz tudo isso. Não necessariamente você vai colocar um medicamento. Você vai impactar nível hábito da pessoa, consciência da pessoa. Perfeito, exatamente. A endocrinologia, claro, ela trata com medicação, ela trata doença, mas eu acho que a base dela conversa muito com a medicina do estilo de vida, né? Que é uma que está em alta agora, que tem todos esses pilares de manejo de estresse, de espiritualidade, de controle do sono, atividade física. Então, assim, são pilares que te levam para uma vida saudável e as coisas vão se ajustando. Aí, putz, eu tenho uma tireoidite de Hashimoto, eu tenho anticorpos que atacam a minha tireoide. E aí, beleza, isso aí a gente vai ter que medicar, sabe? Então, assim, primeiro você ajusta a máquina.
para depois você falar, beleza, agora o que tá com defeito de verdade pra gente trocar ou medicar, entendeu? Então, vamos lá. Eu tô querendo botar do jeito fácil para poder... Se eu tiver que explicar, minha avó, Dona Maria... Alô, Dona Maria! Infelizmente ela morreu. Não é pra falar. Vamos lá. Mas se eu tivesse que explicar pra minha avó... Porque não foi na endocrinologia. Meu Deus. Tô brincando. É medicina terrorismo, né? Se eu tivesse que explicar pra minha avó o que é a endocrinologia pra ela, eu poderia chegar pra ela e falar, endocrinologia... Imagina que você é uma Ferrari, imagina que você é um carro e a gente precisa ajeitar tudo que é... Vamos fazer uma análise, vamos ajeitar as pecinhas ali para ele funcionar bem. Seria isso ou tem um jeito melhor de explicar o que é endocrinologia? Se falar em carro, para mim fica difícil, não sei. Mas a endocrinologia é a parte da medicina que estuda sobre os hormônios, que a gente tem várias glândulas que produzem hormônios e cada hormônio atua em órgãos específicos. E para tudo funcionar. Eu acho que, não sei se... É como se fossem essas engrenagens, mas não são só os hormônios, também tem processos metabólicos que dependem de vitaminas e de outras substâncias, de micronutrientes, de macronutrientes. Mas eu acho que, se falar em engrenagem, eu acho que é uma boa forma. Botãozinhos que você aperta e ativa alguma coisa também. Mas engrenagem... Mas que um tá ligado no outro. A ideia da engrenagem é que uma coisa acaba interferindo na outra. Exato. Eu acho que é um pouco isso. Eu, particularmente, eu só vim escutar sobre endocrinologia depois que, sei lá, eu tava vendo esses caras bombados de YouTube, bodybuilder, essas coisas assim. Num tempo que eu tava querendo ficar, sabe, tipo o Guto Galamba, assim. Sei, E aí, eu vendo, disse, beleza, como é que faz para tomar? Como é que faz para fazer um negócio seguro, né? E aí, eu disse, tem que buscar um endocrinologista. Foi aí que eu soube. Então, eu não fiquei sabendo por outra forma. E eu imagino que deve ter mais pessoas que, se ela não está no campo de eu não sei que existe, ela deve estar no campo de, eu sei que existe porque é com ele que eu vou pegar para poder tomar vou usar esse termo, né, poder tomar uma bomba de forma segura. Para que serve mais o endocrinologista? Para tratar a sua avó se ela era diabética, para tratar quem tem transtornos da tireoide, para tratar um incidentaloma adrenal. A pessoa vai lá, faz um exame de imagem na barriga por outro motivo. Chegou no pronto-socorro, está com uma dor abdominal. Aí falou, nossa, achamos um nódulo na sua adrenal. Aí não sabe o que é? Um incidentaloma, que ele foi achado incidentalmente. Pessoa que tem um prolactinoma lá na hipófise, um nódulo na hipófise produzindo prolactina, enfim, gigantismo, tem muita coisa, assim. Tá. Assim, o mais comum, que assim, acho que acaba tomando 90% do ambulatório de endocrinologia é obesidade, tireoide e diabetes. Então, assim, o que é endocrinologista? O médico trata diabetes. Né? De forma assim para... Sim. Claro que Com o clínico certeza. trata, o médico da família trata, mas se a gente pensar em especialidade, é esse. Enfim, temos várias coisas. Tem a endocrinologia na parte ginecológica, né, dos hormônios sexuais. Tem a neuroendocrinologia, que é que eu falei da hipófise do hipotálamo. É um mundo. É um Tem caminho. a endocrinologia pediátrica, né, falando sobre crescimento, sobre restrição de crescimento, ou gigantismo, excesso de hormônio do crescimento. Elisa, me conta uma coisa. É seguro mesmo? E aí eu quero de verdade olhar a tua opinião, porque eu tenho um pé atrás. É seguro mesmo esse negócio de Mounjaro, fazer parte dessas paradas todas aí? É seguro. Com certeza, gente. O estudo foi super bem conduzido, estudo de anos. E a Anvisa é chata pra danar, gente. Você está aprovado pela Anvisa, fica tranquilo, pode tomar. Mudou a vida de muitas pessoas, sabe? Pessoas que passaram anos e anos tentando várias formas de melhorar e não tinham resultados frustros, depois voltavam a engordar. Pessoas que passaram até por cirurgia bariátrica e depois voltam a engordar. E aí, com o Mounjaro, né, assim, é uma pena o custo ser tão alto e não dar acesso a mais pessoas. Mas é seguro. Mas... Muito legal isso. Muito legal mesmo, porque às vezes a pessoa acha, né? Eu acho que muita gente acha que a obesidade é a falta de vontade, falta de disciplina, né? Mas Sim. é uma doença. Sim, né? isso é o maior tabu que quem trata a obesidade precisa de
de combater todos os dias, né? Tratar a obesidade enquanto doença, uma doença crônica, multifatorial, recidivante, grave, que é fator de risco para inúmeras outras doenças, né? Vários tipos de câncer. Enfim, isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que eu faço no consultório todos os dias para os pacientes obesos. Porque o paciente obeso, muitas vezes ele não enxerga Ele mesmo, o problema né? dele como doença, sabe? Ele enxerga, mas é porque eu tento e não consigo. Ele ainda tem paciente obeso que acha que é falta de vontade dele, sabe? Olha Falta só. de força de vontade. E aí eu sempre explico isso. E aí o medo, quando você perguntou da segurança da medicação, um dos maiores medos do paciente, mas eu vou usar, e aí depois se eu parar, vou engordar tudo de novo, tem efeito rebote. Eu falo, não, E gente, aí? para. Vamos lá, vamos explicar para você Vamos lá. primeiro. Eu quero te fazer a pergunta para ficar... Daqui para frente eu quero ver essa resposta completinha. Se eu tomar Monjaro e depois eu parar de tomar... Acabou o tratamento e volto a engordar? Vamos lá. Se você tem pressão alta e você para de tomar o medicamento, o que vai acontecer? A pressão vai voltar? A pressão vai subir. Tá. Se você é diabético e para de tomar o remédio de diabetes, o que vai acontecer? A diabetes? A glicemia vai subir. Se você é obeso e para de tomar medicação, o que vai acontecer? Você volta a ser peso vai obeso. subir. Tá. Eu costumo falar que tem 3 tipos de pacientes que fazem tratamento de obesidade. Acabou o tratamento, cheguei no peso ideal. Tem o paciente que vai mudar completamente a vida. Aquele paciente super obeso que comia 5.000 calorias por dia e era sedentário. Daí ele virou um maratonista e um focado na dieta. Esse vai conseguir manter a vida sem Monjaro. Ele foi do 8 a 80, ou do 80 a 8. Esse vai conseguir. Tem o paciente que vai fazer uso intermitente de medicação. Beleza, doutora, cheguei no peso que eu queria, fizemos o desmame, paramos ali aos pouquinhos. Vou parar. Beleza, vigilância no peso. Tô aqui, hein? Precisou, levanta a mão. Aí esse paciente fala, nossa, doutor, 2, 3 meses depois engordei 2 quilos, vou voltar aí. Ele volta. Ou ficou 1 ano, consegui 1 ano manter o peso, começou a engordar de novo. Volta, a gente pode voltar a fazer uso da medicação. O tratamento é uma doença crônica, lembra? Precisa de tratamento a vida inteira. Então, é um paciente, o segundo que faz o uso intermitente de medicação. Para um tempo, volta um tempo, para um tempo, volta um tempo. E tem paciente que não vai conseguir ficar sem. Tem paciente que vai fazer o uso de Monjaro ou de Ozempic, o Wegovy, Saxenda, enfim, o resto da vida. As medicações estão aprovadas para isso. Isso vai depender da individualização do tratamento de cada um. Então pode tomar Monjaro, obviamente depende de caso para caso, mas se preciso, dá para tomar Monjaro a vida inteira. O resto da vida. Tá, cheguei meus 70 aninhos, 80 aninhos. Uhum. Ali, e a gente tem, infelizmente, uma população idosa que também chega a ter, se não é obesa, não está no peso ideal. Certo. Estou com 75 aninhos, 70 aninhos, dá para mim tomar Monjaro? Claro que dá. Claro que dá. Meu sogro tem 75, emagreceu 10 quilos. Tá bem feliz. Ele falou que tinha tempo que ele não se sentia, sabe, mais forte, sem dores, mais disposto. Gente, continua tomando. Ele está num platô, assim, não está perdendo mais muito peso, mas continua usando. Olha só. Obesidade é doença, mas a magreza não também quer dizer que você está saudável. Não, né? de forma alguma. E principalmente essa vontade de cada vez mais, claro. Entendeu? E aí você fala, não, é a hora de parar, a hora de conversar e a hora de saber conduzir esse paciente é importante também. O Monjaro, ele é o quê? Ele chega a ser hormônio? Chega a ser alguma coisa assim? Ele é um peptídeo, uma parte de uma proteína, que é análogos de moléculas, análogos quer dizer que ele atua como outras moléculas que que a gente já tem naturalmente. Então, ele é análogo de GLP-1 e de GIP, que são 2 moléculas que já agem no nosso corpo. Então, eles imitam a ação dessas moléculas. São moléculas que tem no nosso corpo, mas que se degradam muito rápido. E aí ele vai potencializando o efeito delas. Tá, deixa eu trazer uma pergunta muito... Para mim, mexe muito com a visão para entender o lugar de cada médico ali, vai. Hoje, e essa pergunta não sei se é polêmica, mas vamos lá. Hoje, o médico recomendado para eu ir, para dizer, opa, toma Monjaro ou não, é qualquer médico ou o ideal seria eu ir no endocrinologista? Endocrinologista, nutrólogo, alguns urologistas às vezes se metem a fazer, clínico geral.
Cara, tem que ser uma pessoa que estudou, que Eu estuda a posso ir no respeito clínico de... geral da UBS e dizer, moço, tô O querendo... ideal- Alguns vão estar atualizados, outros não. Assim, se você for procurar o especialista, eu acho que o endócrino e o nutrólogo. Tá. O ideal é que todo médico, assim, saiba tratar a obesidade, Isso. já que Assim como ela teve na prova dela do Revalida, que é... Foi cobrado isso É um de médico médicos generalista. O médico generalistas. generalista, hoje em dia, é importante que ele saiba. O médico do postinho ali, de saúde da família, é importante que ele saiba manejar a obesidade. Não é todo paciente que vai ter acesso ao especialista. A gente Exatamente. está falando de Brasil. Claro. Hoje, quando você vai atender alguém, você chega, ó, vem cá, vou te passar o protocolo, você vai seguir assim, tá aqui a medicação, ou a pessoa já vai chegar junto contigo e, ó, eu comprei a medicação aqui numa farmácia, enfim, ela chega junto, ela encontra tudo com você, ou ela pode ir pegando um pouquinho de cada lugar e chegar com você para orientação. Acontece as duas coisas, assim, o paciente que vai lá para ter orientação, para fazer os exames, para entender o que ele vai usar, e a gente prescreve, ele vai na farmácia e compra. E tem o paciente que comprou o Atirzepatida lá do Paraguai e falou assim, doutor, ó, comprei, eu vim aqui para saber como é que toma. Aí você fala, eu não posso te prescrever, mas deixa eu ver quantos miligramas tem aí, ó. Se fosse a original, eu passaria assim, assim, assim. Eu acho que eu ainda fico na dúvida, assim, tipo, putz, eu vou ensinar esse cara a tomar, se esse treino prestasse, né? Se for um produto ruim, não sei. Eu não tenho garantia, eu não posso prescrever aquilo. Claro. Mas acontecem as duas coisas. E para você hoje, e aí vamos entrar em outra seara, né? Medicina é também um business. Sim. É também um negócio. Sim, com Você certeza. hoje, como médica, precisa olhar e com toda razão, com toda propriedade, precisa olhar para a tua carreira, precisa olhar para o teu trabalho e olhar também, ó, é um negócio, isso aqui também precisa me dar dinheiro. Não inventando doença nos outros. Não, tipo, Mas também mas também olhando e dizendo, ó, eu posso vender, porque hoje tem muito médico que ele, ó, você vem aqui, ou resolve tudo comigo, ou não resolve nada, vai buscar outro que... Hoje, você dá essa liberdade da pessoa comprar de onde ela quiser e ir contigo só para orientar. Sim, total. Eu não sou vendedora, né? Não sou vendedora de Mounjaro, não sou vendedora de medicação. Eu sou médica. Eu estou tratando pessoas. E aí eu vou oferecer para ela o que está disponível e essa decisão vai ser minha e dela. Aonde que ela vai comprar, aonde que ela vai fazer. Igual tem médico que, eu prescrevo isso aqui, você vai fazer em tal farmácia de manipulação. Eu falo, não. Isso aqui você vai fazer. Doutora, qual farmácia que você indica? Eu falo, eu confio nessa, nessa e nessa. Faz seus orçamentos. E por aí vai. Me diz uma coisa, você tinha comentado comigo, e isso é muito comum ver hoje, a gente até enxerga alguns casos saindo em notícia, etc. Médicos que terminam olhando para a profissão, não hoje, mas porque imagina, quantos pacientes você já atendeu hoje? Hoje nenhum que eu tô aqui. Né? Não. Na vida? Hoje, na vida, isso. Putz, não sei não, gente. Isso em 6 horas no plantão, eu atendia de 30 a 40 pacientes em 6 horas. Eu fiz isso 10 anos, quase todos os dias. 8 anos, certo, ou depois diminuindo, algumas paradas na maternidade. Mais de uma dezena de milhares. Sim, muito, não, gente. Muito. Uau. Hoje em dia, no plano, atendo toda semana uns 20 pacientes no plano, mais uns 10 no particular, 30 por semana hoje em dia. Para o paciente hoje, ele chega para ele, é a primeira vez, talvez ele esteja vivendo aquilo. Né? Para ele é tudo novo. Você já está vendo as histórias repetindo várias vezes dentro do teu consultório. É muito fácil cair no limbo. Sim, às vezes não. Às vezes não, ainda parece. Às vezes tem histórias novas. Mas eu imagino que deve ser muito fácil cair no limbo. E cair no limbo de a mesma coisa. E aí chega um momento que você começa a nem ver as pessoas mais como pessoas. Você já vai chegar, não, essa engrenagem aqui parou de funcionar? Então, beleza, só ajeitar aqui, vai lá, pronto, segue. Não. Como é que é hoje? Não. Cada um tem sua história. Não é só a engrenagem, é o emocional, é a história de vida daquela pessoa, como que é a rotina dela. Então, não dá para mecanificar o tratamento. Por isso que a medicina, o tratamento tem que ser individualizado. Então, a história de cada paciente é importante, a bagagem que ele carrega é importante e a fisiologia dele é importante. Teve algum caso hoje de médico que você olhou uma postura de algum outro parceiro, de algum outro médico, ou tem alguma postura que na tua visão hoje destrói? Dizer assim, cara, eu não consigo te respeitar como médico mais. Cara, tem paciente que não olha pra cara tem médico que não olha pra cara do paciente, sabe? Várias vezes senta na minha mesa, o médico fala assim,
Eu fiz nada demais. Eu atendi, falei bom Sorriu. dia, sorri, o que eu posso te ajudar? Levantei, medi a pressão, anotei tudo no prontuário e falei, nossa, doutora, obrigada. Você foi a primeira médica que eu já passei em não sei quantos anos que ouviu o que eu tinha para falar. Caraca. Mesmo a pessoa Então, assim, pagando para ir, né? Sim, não é que a pessoa tá sim, no não. pronto atendimento, Não. né? E outra, assim, as pessoas falam como se num pronto atendimento público ou atendimento do SUS, não quer dizer nada. Tem médicos Exatamente. maravilhosos. E geralmente, não, eu quero ir no hospital tal, na clínica tal. Geralmente esse médico trabalha também no SUS. Claro. Tipo, eu não quero ir no, sei lá, neurologista lá do SUS. É o neurologista que salva lá os AVCs lá no hospital, sabe? Falar em neurologista, uma vez eu fui no neurologista. Eu tava fazendo uma academia em algum momento e do nada eu escutei um tum aqui na minha cabeça. E e depois eu não conseguia levantar nenhum peso aqui na parte superior, que dava uma dor de cabeça na hora. Ah, tá. Não era perda de força. Não era perda de força, mas dava dor de cabeça na hora. E aí eu fiquei aqui com o tempo, não pude mais fazer academia e fui para um neurologista, né? Marquei um neurologista num plano de saúde desses popular. Fui. Fiquei 2 horas esperando para ser atendido, fui atendido. E aí eu chego e falo, então, se eu fizer exercício físico, se eu levantar peso, dá uma dor de cabeça, dá uma enxaqueca. Aí o cara me olha e fala assim, então não faz exercício. Foda, né? Falei, não, você não está entendendo. Se eu fizer exercício, se eu levantar um peso assim, qualquer coisa, vai doer minha cabeça. Então é simples, para resolver, você não vai fazer exercício. Eu falei, Ele não te pediu o exame? Não. Pediu depois que eu disse, cara, mas se tiver acontecido alguma coisa, o que é que... Cara, se você quer, não precisa, mas se você quer, vai e passou. E depois eu falei, o resumo da ópera foi, o que eu tive que insistir com ele foi, cara, eu preciso viver uma vida normal. Eu não quero chegar e tampar com um esparadrapo um vidro quebrado, que vai vazar. Mas na cabeça dele... Né? É inacreditável. 2 A pessoa horas estudou, É inacreditável. né? E esse tipo Ele não quer resolver seu problema. É isso. Tem médico que não quer resolver o problema. Ele quer resolver o problema dele, não quer resolver o do paciente. Ele quer resolver o dele. Toma aqui qualquer coisa, vai embora. Próximo. Isso, infelizmente, Toma aqui, vai embora. é muito Próximo. comum, né? As pessoas, às vezes, endeusam os médicos, né? O médico era visto como uma entidade de... Né, tem Respeito, todo o conhecimento, respeito, e as pessoas têm medo e vergonha de falar com os médicos, às vezes, mas não, né? O médico, ele Mas tá ali a acho que é esse serviço. tipo de postura que levou o médico para o Com lugar que está certeza, hoje. Não com existe mais certeza. esse respeito, esse endeusamento. Foi caindo por terra isso, né? Total. Elisa, a gente já está chegando nos finalmente do nosso episódio. Assim, se bem que o papo está muito bom, tá? Eu só queria te fazer uma pergunta, se você já pensa na tua pergunta final aí, porque a gente precisa fazer dessa pergunta final uma pergunta. Aquela pergunta que... Ai, lá vem. Não fica nervosa, tô brincando. Deixa eu te fazer trazer esse entendimento até para mim mesmo, tá? Se hoje eu tô obeso, o primeiro caminho, supondo, tá? Tô obeso, o primeiro caminho que eu vou ter é buscar você, ou eu vou buscar você que é endocrinologista, por exemplo, ou eu iria no nutrólogo para tentar vitamina, e é todo aquele processo de novo. Porque eu já vi muitas vezes, por exemplo, em alguns cortes até de podcast, não, toma essa vitamina, toma isso, toma aquilo, e supostamente o resultado é até parecido com o que a endocrinologia vai trazer com a coisa dos hormônios. Sim. Essa coisa do fitoterápico e tudo, realmente funciona na tua visão? Como é que é? Tá, primeiro, você perguntou 2 coisas, né? Qual médico? Eu acho que para tratar a parte da obesidade é indiferente. Você pode ir no endocrinologista ou no nutrólogo, que os dois vão tratar muito bem essa parte. Em relação aos fitoterápicos, eu não quero tomar remédio alopático, não quero usar caneta, não posso usar sibutramina, vamos tentar alguma coisa mais natural? Você pode até tentar, mas as evidências científicas, elas são muito fracas. É proibido? Não é proibido. Eu mesmo, às vezes, prescrevo, mas não é que, cara, você vai tomar Morosil e vai emagrecer 10 quilos? Não dá, gente. Então, assim, eu acho que muitas vezes tem médicos que prometem muito com fitoterápicos que não vão entregar esse resultado.
Mas eu tenho pacientes que falam, não, mas eu não quero tomar remédio nenhum. Fala, então tá, você queria alguma coisa natural. Beleza, vamos fazer uma formulazinha ali com garcinia, amorosil, picolinato de cromo, a gente pode usar, mas não vai ter a entrega de uma medicação respaldada como os análogos de GLP-1, por exemplo, as canetas. Tá, Ou outros também aprovados para obesidade, como sibutramina, Contrav, Orlistat, que tem entregas menores do que as canetas, mas assim, são medicações aprovadas para obesidade. Fitoterápicos não são medicações aprovadas para obesidade. Mas tem um efeitozinho ali de modular o apetite, de diminuir a vontade de comer doce? Tem, com evidências fracas. Claro. Tomar vitamina injetável, porque tem essa coisa, né? Eu nem sabia que dá para tomar vitamina injetável, né? Se eu tomar uma vitamina injetável, pagar R$1.000, R$1.500 para ir no consultório tomar uma vitamina injetável, vale mais a pena eu fazer isso ou ir para o Monjaro da Vida se o meu objetivo é tô obeso e quero emagrecer? Não, são coisas completamente diferentes. Vitamina injetável é vitamina para repor vitamina. Tá, olha e aí a reposição de vitamina ela pode ser oral e pode ser injetável. Vai depender do tamanho da falta que ela está te fazendo. Então, se você está com, por exemplo, um ferro muito baixo, muito baixíssimo, com anemia e com estoque de ferritina muito baixo. Muitas vezes eu prefiro fazer injetável, fazer um ferro venoso. Agora, paciente que não está sofrendo, não está com anemia, está só com estoque baixo, a gente faz oral. A vitamina D está muito... Ou então, paciente com uma B12 muito baixa, a gente pode repor oral, mas se a gente repor intramuscular, ele vai ter um efeito, o paciente está muito cansado, debilitado, ele vai ter um resultado mais rápido, porque a biodisponibilidade do injetável ela é maior. O oral vai depender da absorção, vai depender de vários outros fatores relacionados ao trato gastrointestinal. Mas no financeiro, no dinheiro, se eu estou buscando hoje, por exemplo, aquelas paradas de chá, eu vi que teve um tempo, pelo menos lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, meu amigo que tinha de chá em tudo que era esquina para você emagrecer, era absurdo. Chegou a ter até um esquema de pirâmide com essa coisa de vender chá. Tô ligada. Então, tá ligada, né? E aí teve gente que investiu muito dinheiro nisso. Sim. E essas coisas ainda existem, não são tão fortes, mas vai ter gente que vai dizer, eu não quero ir para caneta porque eu acho que vai me fazer mal, enfim, porque, sei lá, viu uma notícia que alguém tomou e teve alguma coisa. Faz mais sentido eu ir lá e gastar R$1.000, R$1.500, R$2.000 para fazer um tratamento desse, com mais natural, ou eu ir para outro? Ou melhor, esse tratamento natural vai dar o resultado que o Monjaro? Nunca. Não vai dar, assim. Se você quer ir para o mais natural, gente, então é dieta e atividade física. Não quero tomar remédio. Dieta e atividade física. Então, se esforça muito nesses pilares. O mais natural é estilo de vida. É estilo de vida. Exatamente. Agora, vitamina, não é usar vitamina para emagrecer. Claro. Não, cada coisa na sua caixinha. Assim, claro que às vezes uma falta de vitamina vai atrapalhar um processo. Então, aquilo tem que estar equilibrado. A gente vai medir, vai repor, né? Vai fazer o exame e vai repor. Mas, assim, não é isso que vai te dar o seu resultado principal. Agora, não quer usar medicação, tenho medo, não quero ir para medicação, se esforça na dieta e na atividade física. Sim, as pessoas às vezes passam na farmácia, né? Tem muita opção de suplemento e não vou nem citar, mas tem muitos que as pessoas tomam e não sabem nem para que serve e se precisa, né? Então, como que você vai saber se você precisa? Você tem que ir ao médico, fazer os seus exames, né? Exato. Númerozinhos ali, referências de tal valor até tal valor. Isso. É o normal, é o insuficiente. Então, vão ao médico. Vão ao médico. Faça os seus exames de rotina, sabe? E qual que é a última pergunta que você tem? Sim, a minha última pergunta. A gente passou, conta da preparação dessa última pergunta, né? A gente estudou mais de 100 possibilidades. Não, na verdade, talvez eu tenha duas últimas perguntas. Assim, uma é sobre... A gente sabe que todas as pessoas têm acesso à internet. Todas as pessoas, estou com uma dor de estômago. O que eu faço para a dor de estômago? O que eu faço para tal coisa, né? E inteligência artificial tem essa de que vai substituir a medicina, né? Muitas aspas nisso. O que você acha que é importante para o médico, para um estudante de medicina agora, que não se formou, né? Ou para essa pessoa que escolheu agora fazer medicina, para nós que somos médicos, qual vai ser o nosso diferencial? O que vai fazer a pessoa querer você? Escolher você para ser o médico dela? Eu acho que é a humanização. Não tem como. O IA não vai conseguir substituir relação médico-paciente. O olhar no olho, o escutar, e levar a histórias
né? A relevância da história e da bagagem de vida de cada paciente. Não tem como substituir. E individualizar, né? Individualizar o Porque tratamento. um corpo. Nós somos números, né? Somos Ninguém vários trata corpos, mas exame. somos únicos. Ninguém trata exame, a gente trata pessoas. Exato. E isso vai um pouco de encontro daquela experiência. Porque eu imagino hoje, quando o médico ele se forma, ele tem que ter todo um cuidado, né? Esses dias eu estava vendo no Instagram, apesar de não ser desse mundo, por causa da Anne, eu fui introduzido muito nesse mundo da medicina. Então, hoje eu tenho os anúncios que me aparecem, os conteúdos que me aparecem é de medicina no Instagram. Então, tem um cara que diz, qual é que você vai fazer num caso desse? E aí era um caso absurdo, sei lá, a pessoa que foi no médico, fez alguma pegadinha para depois meter um processo. E aí, até nisso o cara tem que ficar se preocupando. O cara fica 48 horas atendendo, às vezes sem dormir direito, para chegar um filho da mãe desse e querer lascar a vida da pessoa. E nesse caminho de ter que se blindar para tudo, muitos médicos terminam aprendendo eu vou ser ríspido, direto, curto e grosso, para poder passar rápido. Inclusive, às vezes, por essa pressão do convênio. Inclusive, às vezes, pela pressão do SUS. Nesse caminho, alguns já recebem dos outros, seja curto e grosso mesmo. Você pode ser curto sem ser grosso. Pode ser rápido e continuar sendo humano. Se você estiver fazendo as coisas certas, e acho que a coisa que mais respalda o médico é prontuário. Você anotou tudo, colocou toda a sua história, a reação do paciente, se ele concordou, se ele não concordou, se ele foi grosseiro com você, se ele te desafiou, está tudo anotado. E essa é a sua maior proteção. Maravilha, gosto. O prontuário ele tem que ser bem feito. Assim. Tem médico que não escreve nada no prontuário. Exatamente. Tem médico que tem um prontuário de 2 linhas. Uhum. O meu até hoje é igual eu aprendi na faculdade. É um documento, né? A gente aprende que é um documento. HDA, HPP, conduta, exame físico. Tudo bonitinho. É a história do paciente, sim, né? Sim. Isso é o seu respaldo. O seu respaldo legal é o seu prontuário. Claro que a sua conduta também, o que você faz, mas e tem que ser verdadeiro, né, gente? O que está escrito ali é um documento... Enfim, é um documento legal aquilo. O médico tem que encarar ali o prontuário como um documento legal mesmo. Claro. Agora a gente vai ter um momento muito especial. É o momento pré-fechamento. Que é o seguinte, é o momento Impulso Podcast. Então, a gente tá no Pulso Podcast, a gente vai ter um momento Impulso, que é o seguinte. Mas antes disso eu tinha uma pergunta, final. É verdade, eu tinha 2. Mas tem essa pré e depois tem essa final. Tá, beleza. Esse momento Impulso Podcast é o seguinte, tem pessoas nesse momento se formando em medicina ou querendo estudar medicina. Tem pessoas nesse momento terminando a residência de endocrinologia ou terminando uma pós de endócrino. Para essas pessoas que querem estudar medicina ou querem vir para o mundo da endocrinologia, qual é o conselho, qual é a mensagem que você deixa para elas? Olha para a câmera e deixa esse recado. Não percam a humanidade, a empatia. Se coloca no lugar do outro, entenda a história de cada um, porque acho que nada é mais importante do que você validar a história do seu paciente. Acho que o meu conselho na medicina é sempre em relação à humanidade mesmo, assim. A pessoa, às vezes, ela quer só ser acolhida, né? Ela não é? Exatamente. Ela só quer alguém que escute ela, entenda, Às vezes a acolhida e pessoa fala, eu já validada. passei em 10 mil médicos porque eu sinto uma dor quando eu faço atividade física. Pô, passei em 10 médicos, não descobrem o que é isso. Mas alguém pegou e falou, não, eu entendo, vamos tentar descobrir, vamos fazer o exame. É acolhimento. O paciente ele precisa ser acolhido na sua dor. Claro. Independente de que dor seja essa. Maravilha. Agora vamos para a última pergunta. Sim, minha última pergunta é: o que você acha que está adoecendo os brasileiros? A coisa que mais adoece as pessoas? Nação dopamina. Scroll. Prazer rápido o tempo inteiro. Então, assim, é um vício que está desde as crianças até os idosos. Os idosos pararam de conversar. Eles não vão mais jogar dominó na praça. Verdade. Eles ficam no celular. Introspecção, inicialmente solidão, parece né? legal, né? Mas gera uma solidão, a falta de socialização. Muito. Isso acontece muito com as crianças, acontece muito com os pais que não conseguem mais olhar os filhos por causa do celular. Eu acho que isso é o que mais adoece a nossa nação, de uma forma geral. E a gente quer trabalhar no digital. É muito louco isso, né? Muito paradoxo. É um paradoxo completo. A gente só vai pro digital porque a atenção tá toda lá dentro. Exato. Mas porque a atenção tá toda lá dentro, adoece mais. Exato.
E eu não É até duvido. difícil decidir, né? É até difícil decidir. Totalmente. A gente vive nesse paradoxo, né? Como fazer isso ser o mais... redução de danos que a gente tem que fazer. Exato. Né? Milhões de pessoas podem escutar uma única mensagem sua nesse momento. E essa é a nossa sua mensagem final. Que mensagem você deixa para essas pessoas? Tentem ser mais saudáveis. Assim, encaixa alguma atividade física, come um pouquinho melhor, uma porção de fruta por dia, se você não come nenhuma, uma porção de legumes, vai devagarzinho. Devagar é melhor, né? Devagar e com direção é mais fácil do que conseguir tudo rápido. Maravilha. E constância. Constância, né? E feito é melhor que perfeito. Acho que essa é a Com certeza. Concordo. regra também. Ó, eu não queria deixar terminar sem trazer aqui uma das coisas uma frase que você me disse na nossa conversa anterior, que eu achei muito importante, que foi quando você trouxe, olha, pra mim, quando eu perguntei, Elisa, teve um momento muito difícil pra você? E aí você parou e você disse, cara, não teve. E por que não teve esse momento difícil? Que eu acho muito importante trazer isso pra mim. Eu falei que eu falo muito com a minha filha mais velha, né? Isso. A frase clássica, escolha ser feliz. Porque felicidade é uma escolha diária mesmo, independente do que esteja acontecendo. É verdade. Escolha ser feliz. Essa é a mensagem que a gente termina o nosso podcast de hoje. Elisa, muito, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Elisa. Adorei a nossa conversa, te conhecer melhor. Com certeza aprendi muito hoje. Ai, obrigada, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Maior orgulho de ser a primeira convidada do Pulso Podcast. Honrada. É honrado. Com certeza que vocês vão chegar bem longe com esse projeto. Muito obrigado. Obrigada. Deixa eu te fazer uma perguntinha rápida. Se as pessoas quiserem te achar, como é que elas te encontram hoje? @doutora.elisarsoares. Tá aparecendo No na Instagram. tela aí em algum lugar, tá? Só Instagram Obrigada, hoje? gente. Só Instagram. Maravilha. Você Tem tá vendo? Facebook também, mas, ai, gente, eu acho que só as coisas do Instagram vão parar lá, mas eu nem entro. Fico com medo das pessoas mandarem mensagem e eu vou acabar não respondendo, mas no Instagram eu tô ativa. Boa. Você que está vendo o podcast, não esquece, se você está no YouTube, não esquece de salvar esse podcast, compartilhar com alguém que vai realmente se inspirar com isso aqui e deixar o teu comentário também. Se inscreve no canal e quem estiver vendo no Spotify ou qualquer outro aplicativo de podcast, eu não sei como é que funciona, se é estrelinha, se é comentário, no que for, mas faz o que tem que fazer. Aí, segue a gente, segue o nosso canal, segue o nosso... Não sei como é que chama no negócio, mas segue a gente aí, clica aí, vai lá. E é isso, esse aqui é o nosso episódio de hoje. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.